agora a entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. A queda progressiva da produção industrial exibiu o processo de desindustrialização no Brasil que afeta o ânimo dos empresários. O nosso convidado de hoje é Carlos Pastoriza, presidente da ABIMAQ, Associação Brasileira da Indústria de Máquinas, que representa 6.500 empresas no Brasil. Eu agradeço muito sua presença hoje no Jornal da Gazeta. E eu estou sabendo que a ABIMAQ fez um levantamento que foi entregue ao governo federal, mostrando o envelhecimento do nosso parque industrial. Eu quero começar por aí, né? O que acontece que no Brasil não estamos conseguindo acompanhar os avanços técnicos para uma modernização do nosso maquinário? Pois é, Maria Lídia, o que acontece é que os problemas todos que a gente costuma denominar de custo Brasil, que tanto afetam principalmente a indústria de transformação, o câmbio fora de lugar, os juros de mercado mais altos do planeta, a carga tributária e a distorção do sistema tributário, falta de infraestrutura, etc. Tudo isso levou a uma perda de competitividade das indústrias de transformação brasileiras, que por sua vez levou a uma compressão das suas margens de lucro. Os empresários sem lucro não puderam investir, eles não investindo, consequentemente, o maquinário deles, que é peça fundamental para garantir a produtividade no intramuros da empresa, esse maquinário ficou velho, ficou desatualizado e ficou muito menos automático e muito menos, portanto, produtivo do que os nossos concorrentes do exterior. E aí nós estamos num ciclo vicioso que está nos levando para o fundo do oceano, porque a empresa perde competitividade do portão para dentro e o país, como sistema, perde competitividade do portão para fora. Agora, de tempos em tempos, né, a presidente Dilma lança aquilo que a gente chama de pacote de bondades, né? E são muitos. Vocês mesmos fizeram um levantamento sobre as medidas as especiais, são pacotes especiais, lei, decreto, regulamentação, que de alguma forma tem a intenção de proteger e beneficiar a empresa. Isso não ajuda? Isso não é bom? Na verdade, Maria Lídia, houve uma série de medidas pontuais, tópicas, feitas pelo governo Dilma nos últimos anos, que nós até aplaudimos, mas temos que reconhecer que são todas medidas paliativas, né? A desoneração da folha de pagamento ajudou, a margem de preferência para compras governamentais, dando preferência para produtos nacionais, ajudou, a diminuição de impostos em vários setores tem ajudado. Mas, se você somar tudo isso, não compensa o custo Brasil, de novo, aqueles problemas sistêmicos do país. O problema do Brasil, na verdade, está muito... O problema é mais embaixo, né? O buraco é mais embaixo. O que precisa ser feito, e tem que ser feito, obviamente, nesse próximo governo, seja quem for o presidente da República, são os ajustes e as reformas que os políticos brasileiros têm empurrado com a barriga ao longo de dezenas de anos. Só que chegamos num momento em que nós estamos literalmente numa encruzilhada. Ou o Brasil faz, na nossa opinião, esses ajustes difíceis, politicamente pouco palatáveis, mas ou fazemos esses ajustes nos próximos 4 anos e poderemos sonhar em ser, de fato, um país potência, temos potencial para isso, ou se não fizermos, vamos simplesmente aniquilar a indústria de transformação e, com isso, vamos estar condenados a ser um país colônia, como éramos 500 anos atrás, só exportando matéria-prima e importando tudo que é transformado. Agora, essa questão dos ajustes, né? Os ajustes têm um custo social e isso na campanha eleitoral já está aparecendo, né? O candidato tal já vai fazer ajuste, vai fazer isso, vai subir preço de tudo, vai ter desemprego, vai acontecer, o remédio será muito amargo, vai cortar programas sociais, né? Está havendo aí aquele terrorismo eleitoral. É verdade. Né? E então, nesse sentido, é compatível esse tipo de ajuste que o empresariado pleiteia com as benesses de programas sociais num país que ainda tem tanta pobreza como o nosso? Ou não tem jeito, tem que ter o ajuste e doa quem doer? Eu acho que as duas coisas são verdadeiras, Maria Lídia, e não é uma resposta política que eu estou dando, porque eu não sou político, sou empresário. Eu acho que os avanços sociais que houve no Brasil têm que ser reconhecidos, são importantes. Até porque vocês, indústria, precisam, né? Precisamos desse consumidor, exatamente. Não tenha dúvida, essas dezenas de milhões de brasileiros que foram tirados da miséria absoluta, isso é uma conquista que é motivo de orgulho do Brasil no mundo afora. Esses programas sociais que, se no primeiro momento dão o peixe, mas que ajudam
a pessoa no futuro a saber pescar, ou os filhos dele saberem pescar, são programas que a gente acha que tem que ser preservados. Agora, há necessidade de fazer algumas reformas para devolver a competitividade para o país, para atacar o que a gente chama de Por exemplo? tripé do mal. Juro, câmbio e tributo. Não, reformas, quais? A primeira, a mãe de todas as reformas e a mais difícil, a reforma política. E não me refiro à reforma política no que tange a voto distrital misto ou não, financiamento público de campanha ou não, que também é importante, mas é secundário. É aquela reforma que daria um choque de gestão no governo e abriria caminho para economias no orçamento, que é diminuir drasticamente o número de partidos e drasticamente o número de ministérios. Isso significaria um futuro presidente ter uma visão... Essa seria a primeira medida que o empresariado espera do presidente eleito em outubro? A promoção da reforma política nesses termos aqui mencionados? Nesses termos. Teria que juntar os 34 partidos e dizer, senhores, eu vou levar a cláusula de barreira, vocês se fundam, se organizem, mas daqui a um ano vai ter 5 partidos, por dar um número. E na proporção do número de ministérios, porque essa reforma, se for feita, e reconheço que é preciso ter uma presidente ou um presidente da República com visão de estadista e não de político que quer ser reelegido daqui a 4 anos. Com essa reforma, haveria um choque de gestão positivo para o país, abriria espaço para uma série de economias e isso geraria um ciclo positivo, Maria Lídia, que seria mais ou menos assim. Com essas economias propiciadas pelo choque político, o governo deixa de ir ao mercado financeiro com tanta força, com isso o juro cai. Okay. O juro caindo, o dólar sozinho se corrige, porque deixa de atrair capital especulativo do exterior, e a gente começa a trilhar um ciclo virtuoso e saímos desse ciclo vicioso que nós estamos tendo. Agora, eu tenho uma curiosidade. Os tais regimes especiais, o pacote de bondades, eles que são distribuídos a empresários, exigem uma contrapartida de vocês? Olha, eu fico muito à vontade de falar sobre isso, Maria Lídia, porque o setor nosso de máquinas e equipamentos, que eu estou aqui representando, não está incluído em nenhum desses regimes tributários especiais. Mas nós fizemos um levantamento, talvez foi o primeiro feito no país. Existem mais de 40 regimes tributários especiais nesse país, que são como se fossem 40 ecossistemas. Quem está lá dentro normalmente é amigo do rei. E as empresas que estão dentro desse ecossistema não estão no Brasil, prefeitos tributários e fiscais. Eles têm um sistema tributário completamente isento, garantias as maiores possíveis. Quer dizer que tem uma negociação toma lá da cá, é isso que o senhor está dizendo? Eu não sei se há uma negociação, mas sem dúvida as empresas e os setores que são beneficiados por esses quase 40 regimes especiais não tendo o que reclamar. O problema é que são exceções e a regra, que é o resto do país, que não está nesse ecossistema, tem que encarar de frente o custo Brasil, esse fica definhando, como é o setor de máquinas e tantos outros, né? O que nós precisamos é baixar o custo Brasil e, na medida que esse custo Brasil vá baixando para todos os setores da economia, o governo tem que, aos poucos, ir estourando essas bolhas desses ecossistemas que são, na verdade, distorções econômicas. O resultado do crescimento econômico, o último, mostrou, conforme analistas denominaram, uma chamada recessão técnica. Vocês reconhecem, o governo nega a recessão, que isso é coisa eleitoral, não tem recessão. Para o empresariado, na Fiesp, o senhor é diretor na Fiesp, vocês reconhecem que o Brasil está à beira da recessão? Eu vou dizer mais do que isso, Maria Lídia. O meu setor é de máquinas. Quando o país deixa de investir, nós simplesmente paramos imediatamente de vender. Nós não estamos na recessão. O setor de máquinas está numa UTI. Estamos moribundos. Nós estamos vindo 3 anos seguidos de queda de venda de máquinas. Neste semestre de 2014, nós caímos 23% sobre o ano passado, que já foi um ano ruim. Seria um drama só do setor de máquinas, não fosse o caso de que o setor de máquinas, se nós não vendemos, o país não está investindo. E se nós não investimos hoje, o país não cresce amanhã. Muito obrigada por sua entrevista. Uma boa noite. Obrigado, Maria Lídia. Estela.